queria começar com você explicando até um pouco para a gente o que tem acontecido nos últimos anos. Nós vimos acidentes com barragens. É justamente um licenciamento ambiental que é concedido para esses barramentos e que não consideram, na maioria das vezes, pelo que a gente percebeu, a alternativa locacional como sendo o elemento mais importante do licenciamento da escolha, não é? Porque normalmente você tem um veio de mineração, você tem um motivo que leva o empreendedor a escolher aquele local, e isso é colocado como sendo impeditivo de colocar a obra da barragem em outro local. E muitas vezes essa obra ela é edificada em locais onde, uma vez havendo rompimento, acaba comprometendo não só a segurança, a vida das pessoas, mas também os mananciais, não é? Como foi o caso ocorrido em Minas Gerais, de Mariana, onde a poluição chegou até o oceano, não é? E como o caso de Brumadinho, com muitas vítimas decorrentes do desabamento. E mais recentemente, essas situações que nós vimos como extravasamento de barragens e aí levando a poluição também a corpos d'água que, inclusive, abastece a cidade de Belo Horizonte. Então, essa perspectiva do licenciamento ambiental equivocado, na forma como ele era praticado, hoje ele se torna ainda mais grave, porque você tem mudanças climáticas, você tem uma intensificação da precipitação, da pluviometria, tem mais chuva concentrada, o que nós vimos em Petrópolis, né, o que pode acontecer, que nós temos que adaptar todo esse processo de licenciamento a novas metodologias que permitam à sociedade segurança, não é? Não só do ponto de vista da alternativa locacional, como do manejo dos resíduos de uma barragem de rejeito de resíduos, por exemplo, e outros impactos ambientais que possam advir desses empreendimentos. Eu chamo muita atenção para o licenciamento ambiental, né, que é a questão chave dessa discussão. Carlos, fala para a gente também em relação a essa questão de termos, então, uma lei estadual, por mais que já se tenha uma lei federal. É importante, o que já foi colocado, que você tenha uma lei que trate das questões específicas, né, geomorfológicas de um Estado, né, das atividades econômicas. Por exemplo, Minas Gerais, claro, até pelo próprio nome do Estado, historicamente se caracteriza pela exploração mineral. Então, lá eles têm que ter um regramento, às vezes mais focado na questão da extração mineral, porque esse é a grande maioria dos empreendimentos em Minas são justamente voltados a essa atividade econômica. O Estado de São Paulo tem outras características, talvez a principal delas seja a de geração de energia, não é? Nós temos no Estado de São Paulo muitos barramentos para a geração de energia. Isso é uma questão que é benéfica no sentido de você ter uma matriz hidrelétrica, né? Todo mundo deseja ter uma matriz limpa, mas isso não livra, né, a construção das barragens de riscos e também não livra de impactos ambientais, porque à medida que você constrói barramentos, você alaga inúmeras áreas, prejudicando aí espécies e você altera drasticamente o entorno, né, de um barramento. Então, é muito importante que São Paulo tenha legislação específica e eu volto a reafirmar, nenhuma legislação hoje deve desconsiderar novas metodologias de licenciamento e de gestão em função das mudanças climáticas. Você tem hoje uma alteração na série histórica de pluviometria, onde não há mais uma segurança na construção de obras, de infraestrutura, que se remetam aos limites que eram colocados pela série histórica. Então, na maioria dos casos, você tem o extrapolamento da série histórica. Então, os limites da segurança, além deles serem os geotécnicos, eles devem ser também levados à consideração do índice máximo de pluviometria concentrada das chuvas, no período curto e de forma bastante intensa. Carlos, o estado de São Paulo, ele tem o mesmo risco em relação às barragens do que Minas Gerais apresentou?
Em Minas Gerais, nós temos um caso diferenciado com relação aos barramentos que dizem respeito à exploração mineral. Primeiro que o sistema de construção de barramentos para a exploração mineral, ele era feito a montante e não a jusante. Quer dizer, você faz um barramento crescer e ele ser alteado, a barragem vai ficando mais alta, com a deposição de material do lado de dentro da barragem. Isso foi o caso de Brumadinho, né? E esse sistema construtivo, ele acabou sendo proibido, né? Porque, é claro, ele não oferece a mesma contenção de uma encosta do que a barragem que é feita a jusante, que é mais adequada para a segurança. Então, essa questão que é colocada de São Paulo e Minas Gerais, as diferenças, elas dizem basicamente respeito ao tipo de atividade a que se destina. Agora, São Paulo, nós temos vários empreendimentos de mineração com barramentos, né? Que é o caso, por exemplo, na zona oeste de São Paulo, de uma grande mineração que está sendo pretendida pela empresa Votorantim. Então, você tem também empreendimentos que são impactantes, não só por conta de vista do desmatamento, mas também com problemas de segurança. Então, é muito importante que uma lei paulista ela trate dessa questão. E, se possível, né, a lei ela deve tangenciar os sistemas de gestão participativa, porque o que acaba acontecendo nos licenciamentos ambientais, e eu tenho uma vasta experiência de acompanhar conselhos ambientais, não só os estaduais, mas o CONAMA, o Conselho Nacional, é que você tem uma insuficiência da participação social. Tá? O caso, por exemplo, do alteamento da barragem de Brumadinho, ele foi licenciado contra o voto dos ambientalistas e com a insuficiência de elementos técnicos. Né? Então, essa questão que se remete à qualidade técnico-científica dos empreendimentos e que isso seja submetido a um crivo da sociedade de forma participativa, eu diria, uma forma de auditoria pública externa que permita averiguar a veracidade e a segurança dos dados, além de um processo de pós-licenciamento muito bem feito, porque não basta licenciar, você tem que saber se o empreendedor cumpriu os determinantes, não é? Então, um projeto de lei, na medida do possível, ele deve tangenciar esses aspectos que fortalecem o controle social sobre esse tipo de empreendimento. Em novembro de 2015, nós tivemos então rompimento da barragem de Mariana, em Minas Gerais, que afetou 35 cidades e causou 1.500 hectares de vegetação destruídas pela lama. Também desabrigou 1.255 pessoas, levou à extinção 12 espécies de peixes nativas e eram exclusivas ali do rio, da bacia do Rio Doce, né? E além disso também levou lama, né? 11 toneladas de lama que arrastou ali por 80 quilômetros para o mar também. A visão multidisciplinar no aspecto do licenciamento ambiental, ela é imprescindível. Você tem que ter uma capacidade multidisciplinar de leitura dos diferentes contextos para você entender se aquela obra ela é viável ou não. Normalmente, uma equipe multidisciplinar é feita por especialistas de diversas áreas e essa coordenação é feita por alguém que tem formação na área de ecologia e acaba agregando essas diferentes visões para um processo de decisão científica, técnica sobre aquele empreendimento, para um parecer favorável do órgão ambiental. Né? Agora, o que ocorre é que, na prática, no licenciamento ambiental, a questão política e a questão econômica acabam sendo determinantes no processo. Eu presenciei muito esse tipo de situação, onde você tinha uma capacidade técnica extraordinária, fazendo uma leitura adequada do processo, mas a decisão de um conselho que deliberou sobre isso, ela não foi pró-sociedade, não foi pró-sustentabilidade, porque a influência do governo e do setor econômico eram maiores do que a possibilidade de aporte científico. Né? Então, a qualidade dos conselhos, a qualidade
decisória, de respeito aos aspectos técnicos, científicos, é muito importante. E essa é a grande lacuna que nós temos no Brasil. Para fazer isso real, é preciso que você aumente os sistemas de decisão, que são os conselhos que arbitram sobre o licenciamento ambiental, você tenha que ter democracia efetiva, né? Aristóteles dizia que a democracia é a igualdade. Então, a partir do momento que num conselho você tem elementos que representem a sociedade, que permitam a busca da igualdade na decisão, né, não deixando que o interesse econômico, que o interesse político prevaleça sobre a melhor decisão, aí sim nós vamos ter um processo de decisão bem informada, que realmente sacraliza a gestão participativa, que é constitucional, né? Então, eu chamo a atenção para esse processo do licenciamento ambiental e também com relação à capacidade decisória dos conselhos pró-sociedade e pró-sustentabilidade. E aí, todo o processo de fiscalização, de gestão, que é um processo pós-licenciamento, ele seja configurado na prática, com o tempo. Senão, muitas vezes, o empreendedor abandona as exigências que foram feitas, mais ou menos o que aconteceu em Brumadinho, né? Onde você tem um monitoramento, mas esse monitoramento acaba não sendo efetivo e aquilo que poderia ser previsto e a tragédia que poderia ser evitada acabou não sendo evitada, né? Infelizmente, o pior aconteceu. Então, a questão ela vai desde a escolha locacional, a qualidade dos estudos técnicos, a capacidade de controle social da sociedade, no sentido de fazer esse processo de gestão participativa sobre empreendimentos real, né? E a capacidade do Estado de fiscalizar, nunca entregando para o setor privado a capacidade de automonitoramento, né? Isso não funciona. Nós temos muita experiência com isso. O que o Brumadinho nos ensinou foi isso. Você tem que ter a presença do Estado no pós-licenciamento. Cidades que têm reservatórios ou têm ali barragens, trariam assim problemas ou riscos? Olha, você tem várias barragens no estado de São Paulo, onde os barramentos eles estão antes da cidade, do curso do rio. Em caso de um desabamento, de um acidente, você teria, sim, danos a grandes populações. E também tem uma questão a considerar. Os barramentos de água para geração de energia, para abastecimento também, elas contam com vias de escape que são drenos, né? Além de você ter o turbinamento contínuo da água para fazer a geração da energia, que ela é solta da barragem, você tem ainda sistemas de drenagem que são canais, que são colocados à margem dos reservatórios, e isso é constantemente revisto no processo de engenharia relacionado a barragens hidráulicas, né? O que nós temos muito em São Paulo, e vale a pena falar sobre isso, são as consequências das barragens que foram construídas, e você tem ainda passivos ambientais que não foram equacionados. Por exemplo, no Rio Paranapanema, existem inúmeras áreas que vão até o Rio Paraná, que elas não foram revegetadas, são áreas de preservação permanente, onde houve um enchimento da lagoa e, por outro lado, você não teve a recomposição necessária das margens, né? Então, esse problema é uma constante no estado de São Paulo. Nós tivemos problemas sérios com fauna, como, por exemplo, o concerto do Pantanal, nas barragens do Paraná. Então, essa realidade para São Paulo é um pouco diferente do que acontece em Minas Gerais, das barragens de rejeitos de mineração, né? Eu acho que são dois contextos bastante diferentes. Agora, é preciso manter sempre um monitoramento sobre a estabilidade geológica. Se ele romper, ele vai submeter populações a risco, é preciso que você tenha constantemente esse sistema de monitoramento. 82% das barragens paulistas não passaram por uma fiscalização
periódica, né? Algo que você falou que chamou bastante atenção seria o antes, né? Antes desses projetos, que é o que até contempla a lei, né? De dar, então, essa direção, essa diretriz, não só fiscalizar depois, mas dar a autorização, né? O licenciamento, né? Para poder, então, fazer esse tipo de construção. É o aspecto que antecede as obras, é quando você planeja o território, aí você desenha esses empreendimentos dos locais que se pretende, de acordo com os interesses dos empreendedores, qual a alternativa locacional mais adequada, dependendo da atividade, e a gestão desse processo a posteriori, depois que ele está instalado, né? Para você planejar, você tem que trabalhar exatamente aquilo que eu já disse, o aspecto da alternativa locacional. É o primeiro passo do licenciamento. É a escolha do local onde o empreendimento vai ser realizado, onde se pretende realizar. A segunda questão é a oitiva da sociedade. No processo de licenciamento, você tem que ouvir a sociedade para saber se a sociedade local ela aceita, né? E a dimensão do empreendimento tem que ser colocada claramente para a sociedade no sentido de que ela deve se manifestar, porque ela é a grande depositária dos impactos ambientais, né? Se ocorre uma tragédia, quem será vitimada é aquela população que está lá. Então, esse aspecto da gestão participativa, da construção do processo de licenciamento, ele é imprescindível, né? Depois que o processo se dá, e você, se tiver uma licença que ela seja, eu diria, legal, do ponto de vista ambiental, técnico-científico, com participação social, você tem que fazer a gestão desse processo. E aqui eu queria chamar a atenção para uma questão que é muito preocupante no Estado de São Paulo. O operador nacional do sistema é o órgão que regula a vazão da água de todas as represas do Brasil. Então, como as empresas estão ao longo de cursos de rio, a vazão desses rios é regulada pelo operador nacional do sistema, que é um colegiado que toma decisões para isso. São 17 membros, sendo que, na maioria, são empresas que fazem a geração de energia, empresas distribuidoras de energia, alguns representantes do Estado, um representante do setor econômico e nenhuma representação da sociedade civil. Então, o que eu queria deixar claro é que todo o sistema de barragens do Estado de São Paulo, depois de implementado e funcionando, ele não conta com nenhum sistema efetivo de controle social. Se usa a água e a vazão dessa água como for de interesse para o setor que privatizou essas áreas, que privatizou os rios. Quer dizer, na verdade, nós podemos dizer que os rios paulistas, em certa medida, eles foram já privatizados, eles têm donos que decidem sobre a sua vazão, né? E essa decisão é feita pelo setor privado, tem uma participação social. Então, esse é um ponto fundamental. Tanto é importante você ter o sistema de gestão participativa que decide a distribuição do território e a alternativa locacional dos empreendimentos, como é importante você ter essa perspectiva de uma gestão com a participação da sociedade, porque aí nós estamos falando da gestão, no caso das barragens paulistas, nós estamos falando da gestão da água, que é um bem público. A água não é um bem privado. Ela é um bem público, reconhecida como direito humano fundamental por resolução das Nações Unidas, né? Então, nós temos que considerar todos esses aspectos nas características do Estado de São Paulo. Há expectativa de criação, construção de novas barragens aqui no Estado de São Paulo? Você tem essas informações? O Estado de São Paulo, ele tem já praticamente o seu potencial de barramento esgotado, né? Se você pegar, por exemplo, vou dar um exemplo do Rio Grande, né? Ou do Rio Paraná, ou do Paranapanema, que são os grandes rios paulistas, o próprio Tietê, que passa por São Paulo, você percebe que eles estão com sucessivos barramentos, né? Então, o que acaba acontecendo é que
Os rios barrados geram energia, e aí tem uma avaliação de que isso é bom para a sociedade, energia hidrelétrica é limpa, mas não é tão limpa assim. Você elimina muitas espécies, você alaga muitas áreas. Então, é importante a gente pensar que as alternativas mais viáveis para esse tipo de empreendimento de geração de energia é a energia eólica e a energia solar, né? E para a Amazônia, você quer imaginar barragens para aquela região, porque você acaba destruindo parcelas significativas de floresta que são fundamentais para a manutenção, inclusive, do equilíbrio climático, né? Então, pensar em novos barramentos para São Paulo, eu acho que não há mais alternativas locacionais viáveis para isso, né? Se encontra muita dificuldade no estado de São Paulo de buscar áreas, seja para barragens, seja para aterros sanitários de resíduos, né? Porque o estado de São Paulo é um estado muito conurbado, né? Nós temos uma das maiores populações do Brasil e com uma capacidade de empreendedorismo, seja rural, seja industrial, e também um efeito urbano sobre o território muito intenso. Então, o Estado de São Paulo ele fica praticamente, tem as suas possibilidades nesse sentido esgotadas, né? Então, o que nós devemos pensar, em vez de novos barramentos, é justamente trabalhar as perspectivas que nos possibilitem a revitalização dos ecossistemas para os reservatórios, como, por exemplo, o Cantareira, que está colapsando, né? O sistema Cantareira, que é o principal sistema de abastecimento de São Paulo e que vem perdendo o potencial de geração de água para abastecimento ao longo dos anos. Nos últimos 10 anos, se você pegar o balanço hídrico, vai diminuindo de ano a ano. Mesmo quando chove, ele diminui, né? Então, essas questões de gestão do território, da água, na perspectiva de você trabalhar a recomposição dos ecossistemas, a qualidade da água, eliminar, por exemplo, a vazão para a geração de energia da usina Henry Born, da Billings, que é o maior reservatório da região metropolitana de São Paulo e que é sacrificado para gerar energia na Baixada Santista, né? Então, deve-se procurar outros modais que permitam essa gestão mais adequada. E aqui eu queria dar um salto nessa nossa discussão para buscar o patamar da sustentabilidade, não é? É a sustentabilidade. A gente quer segurança nas barragens, mas a gente quer gestão adequada, participativa, com participação social, para a construção de um Brasil seguro, né? De um Brasil sustentável, que ele possa se manter as atividades humanas no futuro. E nós estamos não esquecendo que nós estamos debaixo de uma ameaça severa, né? Que são as mudanças climáticas. A previsão para o Brasil é que a gente perca 83% da capacidade de produção agrícola, e isso afeta a segurança alimentar e segurança hídrica, até o ano de 2100, se as coisas continuarem como estão, né? Então, é muito importante que a gente trabalhe todas essas questões numa visão integrada do território, voltado ao modelo de sustentabilidade que garanta a qualidade de vida para as futuras gerações, né? Eu acho que esse é o ponto que a gente deve trabalhar hoje numa perspectiva transversal de políticas públicas para construir esse modelo. Já chegamos ao final do nosso programa, ainda vou deixar um minutinho para as considerações finais, né? Agradeço o convite, muito feliz por ter participado, e gostaria de deixar como mensagem final a situação diferenciada que nós vivemos hoje, que é a situação das mudanças climáticas. Petrópolis é um exemplo dessa situação. Tudo deve ser revisto sob a ótica das mudanças climáticas, porque você tem um extrapolamento de todo o conhecimento humano que regrava as construções de infraestrutura, né? Então, para políticas públicas, para você fazer uma reavaliação do que foi construído para o licenciamento ambiental, é preciso levar em consideração essa realidade, que é a realidade das mudanças climáticas. Isso implica em estudos muito mais fortes, muito mais técnicos da área de geotecnia, né? A área geotécnica,
várzeas de vales, expectativas de inundações, isso tudo passa pela segurança das barragens também, é claro. Então, eu chamo a atenção para esse aspecto. Nós precisamos dar uma nova roupagem para as margens de segurança que nós tínhamos antes desses fatos, né? Nós estamos vivendo novos tempos e temos que nos adaptar a eles. O segredo para a sociedade humana, a palavra é adaptação, né? Quem não se adapta se dá muito mal. E nós estamos justamente nesse período de adaptação. Muito obrigada. Bom, e o programa Alesp Debate fica por aqui. A gente se encontra na programação da Rede Alesp. Tchau, tchau.